Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre quadriláteros, quer dizer, vou dividir a parte quadriláteros em três partes. Hoje nós vamos falar das características gerais dos quadriláteros. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, então, primeiro vamos começar, como sempre, com a definição. O que é um quadrilátero? É um polígono que possui quatro lados, tá? Então, bem tranquilo. Quadrilátero tem a ver com quatro, látero, lado, então quatro lados. É uma figura, qualquer figura com quatro lados a gente diz que é um quadrilátero, qualquer polígono, no caso, né? E os elementos? Bom, a gente vai ter aqui os lados, então vamos primeiro aqui, lá nomes aqui, vamos colocar A, B, C, D. Então, a gente vai ter os lados AB, BC, CD e AD. Então, esses aqui são os lados desse quadrilátero. Os vértices. Então, os vértices A, B, C. Lembrando que os vértices são esses pontos de encontro aqui dos lados. Então, A, B, C e D. Ângulos internos. Bom, ângulos internos é esses aqui, ó. O ângulo que fica na parte interna formado por dois lados consecutivos, tá? Então, a gente vai ter aqui os ângulos A, os ângulos B, C e D. Lados opostos. Então, pessoal, aqui é interessante ter essa ideia de lados opostos, porque a gente vai usar isso em determinadas situações, principalmente quando a gente trabalhar ali com paralelogramos, ok? Então, o que são os lados opostos? Oposto, pessoal, é aquilo que está de frente. Então, se eu pegar aqui, ó, o lado AB, quem que é oposto a ele? CD. Então, esses dois são opostos. São opostos, tá? Outros pares de opostos aqui, vou pôr aqui em cima, é o AD e BC são opostos. São opostos, ok? Então, o que é um lado oposto? Um lado que está de frente para o outro. Ângulo oposto, a mesma coisa. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vamos pensar, esse ângulo A aqui, ó. Quem que está oposto ao ângulo A? O ângulo C. Então, o ângulo A e o ângulo C são opostos. E também o ângulo B com o ângulo D. Ó. O ângulo B e D também são opostos. Então, se eu por aqui o B e o D são opostos, ok? Então, o oposto também do ângulo, a mesma coisa. É o que está de frente com o outro. Então, também vai nos ajudar, principalmente quando a gente estiver trabalhando com quadriláteros, ok, pessoal? Propriedades gerais. A soma dos ângulos internos dá 360. A gente já tinha visto isso, tá? Ali nas aulas de polígono, tá? E a gente tem duas maneiras de chegar, né? Tem a fórmula, né? Qual que é a fórmula da soma dos ângulos internos? SI é igual a quê? 180 vezes N, que é o número de lados, menos 2. Aqui, no caso, é uma figura de 4 lados, vezes 4 menos 2. Bom, o SI vai ser 180 vezes 4 menos 2, 2, e 2 vezes 380, 360. Mas também a gente pode fazer de outra maneira. Lembra? A gente pode traçar aqui uma diagonal e dividir em dois triângulos. Eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo, a gente viu isso na aula de triângulo, é 180, mais 180 também dá 360, ok? Então, tem essas duas maneiras aí da gente chegar. E, claro, se você tiver isso na mente, vai te ajudar bastante. Se não tiver, usa a fórmula. Se não lembrar na hora, usa a fórmula. Essa é a questão de traçar uma diagonal e transformar em dois triângulos, ok, pessoal? Então, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360. E curioso aqui é que tanto a soma dos ângulos internos como a soma dos ângulos externos é 360. Pessoal, lembrando, a soma dos ângulos internos do polígono vai variar de acordo com o número de lados, porque varia de acordo com aquela forma, 180 vezes n menos 2. Mas no caso dos ângulos externos, eu demonstrei para vocês lá na aula de polígonos que a soma dos ângulos internos é sempre 360, independente do polígono. Então, no caso do quadrilátero, tanto a soma dos ângulos internos como a soma dos ângulos externos é a mesma e é 360, ok, pessoal?
Relembrando o conceito de ângulo externo. Qual que é o conceito de ângulo externo? Você pega um lado e prolonga. Então, a gente vai ter aqui esse ângulo. A gente pegar aqui todos os lados e prolongar. A gente vai ter o que chamamos de ângulo externo. Então, se eu vim aqui, eu tenho o que é um ângulo externo? Eu prolongo um lado. Esse prolongamento de um lado com o outro lado, essa abertura aqui a gente chama de ângulo externo. A gente aqui no quadrilátero a gente vai ter 4 ângulos externos e a soma deles sempre vai dar 360. Bom, todos os quadriláteros convexos têm 2 diagonais. Também a gente tem essa fórmula, tem a fórmula de diagonais, então relembrando aqui a fórmula. O número de diagonais é igual a número de lados vezes número de lado menos 3 dividido por 2. Bom, o número de lados é 4, 4 menos 3 sobre 2. Esse 2 aqui eu posso já dividir porque ele está multiplicando. 4 dividido por 2, 2. E 4 menos 3 dá 1, então vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, no quadrilátero eu vou ter 2 diagonais, essa aqui e essa aqui, ok? Então, polígono 2 diagonais, tranquilo? Cuidado para não confundir, pessoal. Aqui a gente traçou uma diagonal para transformar em 2 triângulos. A gente poderia ter traçado essa diagonal aqui e outra aqui. A ideia aqui era só criar triângulos, tá? Aqui não, é a quantidade total de diagonais. Sempre vão ser 2, tá? Então, eu traço uma diagonal para transformar um quadrilátero em 2 triângulos para calcular a soma dos ângulos internos. Aqui é a quantidade total de diagonais em um polígono. Nesse caso, um polígono de 4 lados sempre vai ter 2 diagonais. Ok, pessoal? Então, só para não fazer essa confusão. Bom, aqui nós vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos lá. O perímetro de um quadrilátero mede 41 centímetros. O que é o perímetro? Soma de todos os lados. Bom, cada lado, quanto mede cada lado se as medidas são representadas por x? Então aqui, pessoal, vamos lá. Eu tenho uma figura de 4 lados, tá? Uma figura qualquer aqui de 4 lados. E as medidas do lado são dadas por x. Aqui são dadas por x. O outro lado, x mais 2. O outro lado, 3x mais 1. E aqui 2x menos 4. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Ele já deu o perímetro. O perímetro mede 41. Então, o que eu vou fazer? E ele quer o valor de x, ou quanto mede cada lado. Mas para eu saber a medida dos lados, primeiro eu vou ter que encontrar o valor de x. E como eu vou encontrar o valor de x? Vou somar todos os lados, que é o perímetro, e igualar a 41. Então, eu vou pegar x mais 2, mais 3x mais 1, mais 2x menos 4, isso é igual a 41. Lembrando, pessoal, que eu não coloquei parênteses porque é uma soma. Se fosse subtração, haveria necessidade de colocar parênteses em cada expressão algébrica aqui, porque quando o sinal de menos está antes do parênteses, troca todos os sinais que estão dentro do parênteses. Como é mais, não tem problema, tá? Bom, x mais x, 2x, mais 3x, 5x, mais 2x, 7x. 2 mais 1, 3, menos 4, isso dá menos 1, igual a 41. 7x igual a 41, esse 1 aqui está subtraindo, vai passar somando. 7x vai ser igual a 41 mais 1, 42. Logo, o x vai ser... Não, deixa eu subir aqui a tela e fazer para baixo, melhor. Logo, vai ser o quê? O x vai ser igual a 42 dividido por 7. Isso dá 6. Então, o valor de x é 6. Mas cuidado, pessoal. Sempre volta enunciado, tá? Não é nem sempre o primeiro cálculo é aquilo que o examinador está querendo. Aqui ele quer quanto mede cada lado, tá? A gente só descobriu o valor de x. Como que eu faço agora para encontrar o valor de lado? Bom, eu volto aqui nessas expressões e substituo o valor de x. Trocar a cor aqui. Então, o que eu faço agora? Eu vou substituir os valores de x que eu encontrei para encontrar os valores do lado. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui. Esse lado aqui é x igual a 6. Então, está aqui. Um lado já mede 6.
O outro lado é x mais 2. Então, vai ficar 6 mais 2, que é igual a 8. O outro lado é 2x menos 4. Então, 2x menos 4. 2 vezes o x. O x dá 6. Menos 4. 2 vezes 6, 12. 12 menos 4, isso é igual a 8. Esse lado também mede 8. E também, então eu tenho um lado aqui medindo 6, outro lado medindo 8, outro lado medindo 8. Vamos ver aquele terceiro lado, 3x mais 1. 3 vezes 6 mais 1. 3 vezes 6, 18. 18 mais 1, isso é igual a 19. Então, esses são os lados polígono. Fazendo aqui o teste para ver se dá 41, então vamos lá, somar 8 com 8, 16, com 6, 22. 22 com 19, 41. E está aí, então, corretamente o nosso cálculo. Então, pessoal, aqui, primeiro, a gente precisava saber o que era perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Depois, entender que já que cada lado tem uma expressão, bastava somar as expressões de cada lado, igualar a 41. Depois, encontrar o valor de x, voltar e substituir e encontrar o valor dos lados. Ok, pessoal? Então, essa foi a maneira de resolver essa questão. Tranquilo? Agora, vamos para o exercício 2. Sabendo que os ângulos internos de quadrilátero convexo medem x, 2x, 3x, 4x, determine o valor de x e depois o valor de cada ângulo. Pessoal, primeiro vamos fazer o desenho, né? Então, vamos lá. Eu tenho um quadrilátero qualquer, cujos ângulos têm essas medidas, têm essas representações, 2x, 2x, 3x, 4x, tá? Meu desenho aqui está fora de escala, tá, pessoal? Aqui é só para a gente ter ideia. Ele quer o valor de x. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, quanto que mede a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? 360. Se você não lembrar, usa a fórmula, usa a ideia de traçar uma diagonal e transformar em dois triângulos, tá? Mas se tiver memorizado, você ganha tempo, porque você vem aqui, soma todos os ângulos, x mais 4x mais 2x mais 3x, isso é igual a 360. X mais 4x, 5x, mais 2x, 7x, mais 3x, 10x, igual a 360. O x vai ser igual a 360 dividido por 10. Corta esse zero com esse zero, vai sobrar o quê? 36 dividido por 1, que é igual a 36, certo? Então, o valor de x, 36. A questão A está feita. Agora, a questão B é a medida de cada ângulo. Então, um ângulo vai ser x, vai ser igual a 36, certo? É o valor de x. Então, um ângulo mede 36. O outro ângulo é representado por 2x. Então, vai ser 2x, vai ser 2 vezes 36, que dá 72. O outro ângulo vai ser 3x, vai ser 3 vezes 36, que dá 108. E, por último, vai ser o ângulo de 4x, que é igual a 4 vezes 36. Bom, 108 mais 36, isso dá 144. Então, está aí a medida dos ângulos. Se eu somar tudo, vamos fazer aqui no canto, né? 136 mais 72 mais 108 mais 144. 6 mais 2, 8. 8 mais 8, 16 mais 4, 20 vão 2. 2 mais 3, 5. Com mais 7, 12. 12 com mais 4, 16 e vão 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 360, então está correto. Então aqui, pessoal, de novo aquela atenção. Uma coisa é encontrar o valor de x, outra coisa é o valor dos ângulos, tá? Então sempre fica atento para saber se a questão está pedindo o valor de x ou o valor de ângulo. Se tiver pedindo o valor de x, ok. E calculou o valor de x, está terminada a questão. Se ele pedir o valor do ângulo, você vai calcular o valor do x, que está implícito ali, e depois você vai voltar a substituir para encontrar o valor dos ângulos, ok, pessoal? Bom, vamos para esse outro exercício que diz o seguinte. Na figura, AP, então vamos lá, AP e CP são bissetrizes de A e C. Lá nas aulas de triângulo tem o que é bissetriz. Mas o que é bissetriz? A definição é uma semi-reta ou um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais, tá? Então, o que é uma bissetriz? É um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Bom, dito isso, vamos agora começar a ver algumas coisas interessantes aqui nesse polígono. Bom, aqui, por exemplo,
essa bissetriz AP aqui está dividindo esse ângulo A em duas partes. Uma parte mede 50. Então, essa outra parte aqui, ó, vai medir 50 também, ó, certo? Essa parte mede 50, essa outra aqui também vai medir 50. Então, beleza, já encontrei. Mas se eu encontrar esse valor 50, repare que eu tenho um triângulo aqui. Então, eu posso encontrar esse valor aqui, ó, que eu vou chamar de y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar essa figura aqui novamente, esse triângulo, para que eu consiga observar melhor. Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo mais ou menos assim, tá? E aqui ele está dizendo que esse ângulo D... Então, eu tenho o triângulo aqui A. Não tem letra aqui, né? Vamos chamar de E aqui. Então, A... D. Esse D mede 40. Esse A aqui, por AP ser bissetriz, uma parte mede 50, a outra também mede 50. E agora eu vou calcular esse valor aqui que eu chamei de Y. Tá? Y. Agora, olha aqui, pessoal. Bati o olho. 50 mais 40, 90. Para dar 180, esse ângulo aqui, o Y só pode ser 90. Tá? Mas a gente pode fazer pela equação 50 mais 40 mais y, isso é igual a 180. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Aqui vai ficar y, 50 mais 40, isso dá 90, igual a 180. Y é igual a 180 menos 90, isso é igual a 90. Então, esse ângulo aqui mede 90, é um ângulo reto. Pessoal, de novo, dá para fazer isso de cabeça. Você bate o olho, 50 mais 40 dá 90. O outro ângulo que falta para chegar a 180, 180 menos 90 dá 90. Ok, pessoal? Então, dava para fazer tranquilo. Então, eu já sei que esse ângulo Y mede 90 aqui. Bom, como eu tenho uma reta aqui, ó, deixa eu até apagar aqui. Não, deixa eu até apagar aqui. Então, vamos lá. Eu chamei esse ponto aqui de E. Esse ângulo aqui eu tinha chamado de Y. E a gente já viu que ele dá 90. Vou representar aqui por essa simbologia aqui. Mas, pessoal, aqui, ó, repare que eu tenho o quê? Uma reta aqui, ó, certo? Eu tenho uma reta. Se eu tenho uma reta e um ângulo mede 90, o outro aqui, que a soma dos dois vai dar a reta, também mede 90. Ó. Então, esse outro ângulo aqui mede 90. Ok? Bom, se eu tenho esse ângulo aqui, medindo 90... Aqui em cima vai ser o meu x, certo? Deixa eu ver. Vai ser o meu x aqui, então. Aqui é x. Por que vai ser x? Oposto pelo vértice. Todo ângulo oposto pelo vértice tem o mesmo valor. Aqui, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente vai ter que pensar uma estratégia para... Porque é o seguinte, eu tenho aqui esse quadrilátero aqui, mas está faltando esse ângulo. Então, beleza, deixa eu ver se eu calculo esse ângulo. Ah, tá, dá para calcular. Ó. Então, deixa eu desenhar aqui a figura separada, tá? Para a gente entender aqui a figura que eu vou usar agora. Vou trocar de cor. Vou separar aqui e vou trocar de cor. Então, vamos lá. Repara esse quadrilátero aqui, ó. A, B, C, E. Ó. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui a figura. A, B. Tá, mais ou menos assim. Então, eu tenho aqui A, aqui o B, aqui o C e aqui o E. Por que eu vou calcular o valor desse ângulo C? Porque eu sei que é uma bissetriz, ele vai dividir ao meio e depois eu fico com esse triângulo para encontrar x. Então, a ideia aqui é o seguinte. Eu tenho esse quadrilátero aqui, mede 50. Aqui, ele já deu esse símbolo que eu tenho que saber que é 90. Aqui embaixo é o Z, é o que eu quero calcular. E esse outro ângulo é 90 aqui também. Ó, esse ângulo é. Tá. Bom, montando uma equação aqui, vai ficar 50 mais 90 mais Z mais 90. Isso é igual a 360. Então, o Z vai ficar 90 mais 90, 180, mais 50, 230. Isso é igual a 360. Logo, o Z vai ser o quê? 360 menos 230. Isso dá 130. Ok? 36 menos 23 dá 13. E 0 menos 0 dá 0. Então, 130. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo todo aqui do C mede 130. CP é uma bissetriz. Se ela é uma bissetriz,
está dividindo esse ângulo em duas partes. Então, aquela parte ali de dentro mede 75. Então, eu vou trocar aqui de cor novamente e fazer um triângulo aqui. Bom, vamos subir. Vamos subir aqui a tela. Então, agora, pessoal, eu vou usar esse triângulo aqui. Ó. Então, repare que eu vou ter aqui, aqui e aqui. Então, repare que eu tenho um ângulo aqui. Bom, deixa eu melhorar esse triângulo. Deixa eu melhorar esse triângulo para ele ficar mais de acordo com a realidade. Então, tem aqui, aqui e aqui. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Esse ângulo aqui mede 90, certo? Que esse ângulo é aqui. Ó. Esse aqui de cima é o x porque é oposto pelo vértice. E aqui embaixo, eu encontrei que o C todo é 130. Mas CP é bissetriz porque está lá no enunciado. Então, divide ao meio. 130 dividido por 2, isso dá 65. Então, eu tenho os três ângulos, eu tenho um triângulo, tenho dois ângulos, falta calcular o terceiro, que é o x. Então, facilmente aqui dá para eu montar uma equação. Subindo um pouco mais a tela. Então, vai ficar o quê? X mais 65 mais 90, porque esse símbolo representa 90, isso é igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180. Então, x aqui, 65 mais 90, isso dá 155. 5 mais 0, 5, 6 mais 9, 15. Igual a 180. Logo, o x vai ser o quê? 180 menos 155. 180 menos 55, isso dá 25. Então, o valor de x aqui é 25. Então, pessoal, parecia ser uma questão complicada, mas era passo a passo fazendo. E, claro, aqui a questão envolveu o quê? Envolveu... Deixa eu diminuir um pouco mais. Então, a questão aqui envolveu quadriláteros e triângulos da mesma questão, tá, pessoal? Então, precisava ficar atento a esse detalhe, que estava envolvendo tanto quadrilátero como triângulos na mesma figura. Então, esse tipo de questão a gente precisa ficar muito atento, tá, pessoal? E, claro, ir destrinchando a figura, ver o que você consegue calcular, tá? Algumas coisas são mais óbvias, outras nem tanto. E aí você tem que ir vendo e lembrando de tudo aquilo que a gente aprendeu da teoria de matemática e usando. Ok, pessoal? Então, tá aí a resolução dessa questão 3. E agora eu vou para essa questão 4. Na figura abaixo, os ângulos A, B, C, D medem respectivamente. Então, ele está ali dando uma expressão para cada ângulo ali, certo? E ele diz que o ângulo E é reto. Então, o ângulo E é reto, está aqui com a simbologia, ok? Qual a medida do ângulo F? Então, ele quer essa medida aqui. Mas primeiro é o seguinte, repare que eu tenho um quadrilátero aqui. Ó. Aqui eu tenho um quadrilátero, certo? E ele dá uma expressão para cada um desses ângulos aqui. Como é um quadrilátero, a soma dos ângulos dá 360. Então, se dá 360, a gente vai conseguir calcular o valor aqui desse x aqui para encontrar aqui. E por que vai ser interessante calcular esse x? Porque calculando esse x, eu depois encontro o valor de D. E por que é importante o valor de D? Porque do lado de cá, como são opostos pelo vértice, é D também. Eu já tenho um ângulo medindo 90. Se eu conseguir encontrar o valor desse D, eu formo um triângulo aqui na direita e consigo encontrar o valor de F. Tá? Então, eu vou ter que primeiro aqui encontrar o valor de x para poder encontrar o valor de D. Para encontrar o valor de x, vamos somar isso tudo. Então, vai ser x sobre 2 mais 2x mais 3x sobre 2 mais x, isso é igual a 360. Tá? Então, aqui, pessoal, repare que o denominador é 2. Então, eu vou multiplicar isso tudo aqui por 2. Tá? Vou multiplicar essa equação toda por 2. Bom, esse 2 com esse 2 corta, então vai ficar x mais 2 vezes 2x, 4x. Esse 2 aqui com esse outro 2 aqui também corta. Então, vai ficar mais 3x. E esse 2 vezes x, 2x. 360 vezes 2, 720. Lembrando, pessoal, que tudo que multiplicar de um lado da equação tem que multiplicar do outro. Tá? Então, o 2 tem que multiplicar a linha toda, inclusive depois do sinal de igual. Agora, aqui vai ficar x mais 4x, 5x, mais 3x, 8x, mais 2x, 10x. Igual a 720. Subindo aqui um pouco a tela.
Então eu vou ter que o x é igual a 720 dividido por 10, corta esse 0 com esse 0, sobra 72 dividido por 1, que é igual a 72. Okay? Esse é o valor de x. Agora o D ele é representado, ó, primeiro ele fala que nas figuras abaixo usamos A, B, C, D. A, B, C e D medem respectivamente. Então quer dizer que esse ângulo é A, esse ângulo é B, esse aqui é o C e esse aqui é o D. Então D é x. Então já encontrei o valor do D. Ó. A questão até facilitou. Ele poderia ter colocado um valor ali, uma expressão para o D, que não fosse só o x, que aí você teria que ainda descobrir o valor de x, de D. Então toma cuidado aqui. No caso aqui o D é o próprio x, então encontramos o valor de x, já encontramos o valor de D, 72. Mas ele poderia ter colocado uma expressão, tipo essa aqui, 3x sobre 2 para D. Aí você ia ter que substituir no lugar do x pelo valor que você tinha encontrado o x para encontrar o valor daquele ângulo. Tá? Mas ele facilitou a nossa vida. Então a gente já sabe que D aqui mede 72. Então agora nós vamos pegar esse triângulo aqui da direita. Vamos pegar outra cor. Vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Vamos fazer um triângulo, ok? Bom, não está muito parecido. Deixa eu fazer aqui. Ok? Então, aqui e aqui. Então, no enunciado ele falou que esse ângulo aqui, esse ângulo aqui é reto, então mede 90. Esse aqui eu descobri porque o oposto pelo vértice é igual a 72. E ele quer esse F. Bom, pessoal, agora ficou tranquilo. É só montar aqui essa equação. Tá? Vou montar aqui embaixo, tá, pessoal? Não, vou montar aqui. 72 mais 90 mais F, isso é igual a 180. O F vai ficar mais 72 mais 190. 90 mais 72, 162. Isso é igual a 180. Então, o valor de F é o quê? 180 menos 162. O F, então, vai ser 18. Tá aí o valor de F, tá? 18. Então, subindo aqui, então, 18, isso está na letra B, tá? Então, nesse caso, como era uma questão de marcar objetiva, essa é a resposta da questão, 18. Ok, pessoal? Então, tá aí essa questão que vale 18. Então, pessoal, também não era uma questão muito difícil, tá? Precisava só ter esse detalhe aí de perceber essa questão do quadrilátero, o oposto pelo vértice. Então, repare, pessoal, que em questões de geometria envolve muitos conceitos. Então, aqui a gente trabalhou com o oposto pelo vértice, com quadrilátero, com triângulo, com aquela simbologia do ângulo reto, tá? E lembrando que o ângulo reto é igual a 90, tá? E, claro, montamos uma equação fracionária que tinha ali uma fração, depois descobrimos o valor de x, que é 72, voltamos, substituímos e encontramos o valor de D. Ok, pessoal? E aí, para depois chegar no valor do ângulo F, que é 18. Ok, pessoal? Pessoal, então essa primeira parte de quadrilátero, essas características de quadrilátero, a gente termina por aí, aliás, de quadrilátero, isso. Então, na próxima questão, a gente vai ver, no próximo vídeo, a gente vai ver sobre paralelogramos, ok, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí no vídeo, dá um like no vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Se ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários, tá? E se gostou do canal, se inscreva aí, ok, pessoal? Fique com Deus, até a próxima. Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus, até a próxima.